Olá, estamos aqui reunidos para darmos continuidade aos nossos ensinos sobre geografia urbana. Estamos no nosso quarto e último encontro e eu vou começar me apresentando. Meu nome é Tiago Augusto Domingos, sou geógrafo, mestre em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. E na nossa quarta e último encontro a gente vai falar a respeito de cidadania, de meio ambiente e desenvolvimento. Então a gente fecha a nossa conversa, a gente fecha todos esses encontros que a gente teve fazendo o quê? Buscando entender uma coisa. A cidade é um complexo extremamente problemático, tá? Quando a gente escolhe os temas cidadania, meio ambiente e desenvolvimento para trabalhar a cidade, a gente está buscando fazer o quê? Né? Trazer a realidade urbana e possibilidades de construção de cidades melhores. A gente precisa viver em uma busca incessante de construção de cidades melhores. Na verdade, essa é uma busca interminável. A gente nunca vai conseguir encontrar uma cidade que seja ideal. Talvez a gente encontre uma cidade que seja ideal para um determinado tipo de pessoa, mas para outro tipo de pessoa não é, certo? Quando a gente busca a cidade que seja uma cidade ideal para todos, a gente não consegue encontrar, porque a gente tem opiniões diferenciadas dentro da cidade. Cidades são formadas pelos seus cidadãos. Se a gente não tem como separar o cidadão da cidade, se a gente não tem como separar o cidadão da cidade, a gente está falando do indivíduo. Se a gente está falando do indivíduo, a gente está falando de vontades, a gente está falando de perspectivas, a gente está falando de tipos de análises que são diferenciados. Cada ser humano é um universo em si. Então, dentro da cidade, a gente tem quantos universos tiver de cidadãos. Como a gente tem tudo isso, a gente tem que fazer o quê? Buscar uma cidade que seja mais próxima do bom para todo mundo, tá bem? E essa é uma busca que provavelmente ela seja eterna, haja vista que a gente sempre tem possibilidades de melhorias, né? O futuro sempre traz novas esperanças, o futuro sempre traz novas tecnologias, o futuro sempre traz novas perspectivas. Um cidadão do século XIX provavelmente nunca pensou que a cidade seria adaptada para os carros. Tá? Então, a gente pode ser que no futuro os meios de transporte sejam diferenciados e a gente tenha uma reconfiguração da própria paisagem urbana, porque o meio de transporte ele é fundamental para viabilizar o fluxo que é fundamental para a existência da cidade, né? Fluxo de pessoas, fluxo de mercadorias, fluxo de capitais. A gente tem a cidade como um espaço extremamente vivo, a todo instante em movimento. Vamos dar uma olhadinha no nosso quadro resumo, que temos aí então. Vamos falar a respeito de cidadania, meio ambiente e desenvolvimento e vamos então ter como competência aqui compreender a cidade do século XXI, né? É um processo complexo e a cidade do século XXI, ela apresenta diversos problemas. Nós vivemos em uma sociedade urbana que apresenta diversos desafios para a construção de cidades melhores. Isso não foi caso de simplesmente analisar Brasil, tá bem? Mas todas as cidades do mundo a gente tem essa situação. Inclusive cidades que são considerados como modelo, né? Por exemplo, de beleza, como a gente tem Praga, a gente tem na República Tcheca, a gente tem também Paris, na França, tá? Mas essas cidades com certeza apresentam problemas e problemas que estão buscando ser constantemente solucionados. Vamos falar sobre cidade, vamos falar sobre urbanos, vamos falar de problemas socioambientais. Por que socioambientais e não problema ambiental? Porque eu não gosto muito de separar o ambiental do social, porque o problema ambiental é sim um problema social. Se a gente fala que existe um problema ambiental, é um problema que a gente tem, que é um problema do homem, causado pelo homem, vivido pelo homem. Então, o problema a gente não vai separar o socio do ambiental. E a gente vai falar também a respeito de violência. Cidade e violência são comumente associadas, né? Não que a cidade seja o locus da violência, porque a gente tem a violência no meio rural também, mas a cidade ela se apresenta de maneira mais saliente. Vamos dar uma olhada no que a gente tem para contextualizar. Falaremos sobre desenvolvimento sustentável, problemas socioambientais urbanos, falaremos sobre especulação imobiliária, olha só que beleza, falaremos sobre a imobilidade urbana ou mobilidade urbana, tá? Falaremos também sobre a questão da moradia no urbano, falaremos sobre a violência urbana e falaremos sobre o ensino básico e a geografia, né? O ensino de geografia no ensino básico, tá certo? Então é a partir desse ponto que a gente começa a nossa discussão. A cidade
com certeza é a maior obra da humanidade e é onde as maiores alterações que o homem imprimiu na paisagem estão presentes. Tá? Quando a gente fala de desenvolvimento da cidade, quando a gente fala a respeito de meio ambiente urbano, a gente tem um gigantesco desafio, porque a gente está trabalhando numa área extremamente antropotizada, tá certo? A gente está falando de uma área onde a influência do humano é gigantesca e a gente está falando de uma sociedade que acabou construindo cidades poluídas, que a gente tem baseado, né, na queima de combustíveis fósseis, nossa geração de energia. Ah, professor, no Brasil energia hidrelétrica. Sim, a energia hidrelétrica para abastecer a parte elétrica, mas os nossos carros que usam energia utilizam o quê? Utilizam combustíveis fósseis, tá certo? Então a gente tem grandes desafios para que a gente venha construir cidades que sejam menos problemáticas do ponto de vista da questão ambiental, que sejam mais salubres, tá bem? Vamos dar uma olhadinha lá no quadro que temos desenvolvimento sustentável. Vamos começar definindo o que vem a ser o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfacerem suas próprias necessidades. Isso quem falou foi o relatório Brundtland, tá? Escrito ali pela Comissão Mundial do Meio Ambiente para o Desenvolvimento. Isso, né, foi colocado como a primeira manifestação científica que a gente teve a respeito do quê? Do termo desenvolvimento sustentável. Existem críticas a serem realizadas ao conceito de desenvolvimento sustentável. Uma é que muitas vezes a ideia está atrelada que apenas o desenvolvimento econômico é capaz de trazer maior sustentabilidade, tá bem? Mas, enfim, a gente não vai entrar nas críticas do desenvolvimento sustentável, mas tentar imaginar que a gente precisa construir cidades que elas sejam mais aceitáveis do ponto de vista ambiental, tá bem? Isso se traduz em quê? Em cidades com mais áreas verdes, com arborização urbana. Quando a gente fala da arborização urbana, a gente não está falando de um princípio estético da cidade. A gente está falando do arrefecimento das ilhas de calor, a gente está falando, né, que o processo de interceptação que as folhas das árvores causam quando a gente tem as gotas de chuva, acaba segurando parte da água que atingiria o solo, então a gente diminui o processo de enchente nas cidades, a gente melhora a infiltração da água no subsolo, uma vez que a raiz da árvore vai facilitar a entrada de água no subsolo, certo? A gente está falando de um ar melhor de respirar, então a gente está falando de sobrecarregar menos os sistemas de saúde, certo? Então, a gente tem que entender que a questão ambiental, ela é sim um problema de saúde pública. E dentro da cidade, existe um elemento que em grande parte das cidades existem, que são extremamente danosas para as cidades, que são o quê, né? Que são os vazios urbanos. Vamos dar uma olhadinha? Ó, para falar de vazio urbano, a gente vai falar de especulação imobiliária, porque normalmente eles estão associados. Por que eles estão associados? Porque normalmente a gente tem áreas vazias esperando valorização imobiliária, tá bem? Então, a especulação imobiliária é um mecanismo que é utilizado pelos proprietários fundiários, promotores imobiliários e investidores, com o objetivo de obter lucro a partir da valorização da propriedade urbana ou daquelas que estão localizadas nas franjas do perímetro urbano. Tá bem? Então, é uma forma que ele tem de deixar a terra parada, visando aumentar o custo dessa terra, tá certo? O que mais que a gente tem aqui? Os vazios urbanos. Os vazios urbanos são áreas particulares que não possuem edificações e localizadas dentro do perímetro urbano, loteadas ou não loteadas, e que não cumprem a função social da terra, conforme descrito no Estatuto da Cidade. Tá certo? Qual que é o problema ambiental disso aí? Quando a gente tem dentro de um terreno urbano, dentro do tecido urbano, um terreno vago, grande, tá certo? Ele causa diversos problemas. Em primeiro lugar, normalmente ele vai estar cercado por elementos urbanos, tá? Ele vai ter a infraestrutura básica, que vai ser asfalto, calçada, esgoto, água encanada, energia elétrica, galeria pluvial. E todo esse aparato, que é um aparato extremamente caro, ele está subutilizado, porque parte que poderia atender não está sendo atendida. Tem outra. O ônibus, né, o transporte público, ele precisa desviar desses caminhos, encarecendo os trajetos.
os automóveis também precisam desviar desses caminhos, emitindo maior quantidade de poluentes na atmosfera, certo? Então, a gente tem instrumentos previstos dentro da Constituição Federal, dentro do Estatuto da Cidade, para coibir a existência desse tipo de elemento na paisagem urbana, que são elementos extremamente danosos, que causam problemas para toda a sociedade, em benefício de quê? Em benefício do proprietário urbano, porque ele está com aquele terreno parado, voltado simplesmente ao quê? À valorização fundiária. A única coisa que ele está esperando é fazer com que o terreno dele valha mais para que ele possa vender na hora que ele encontrar, né, maior lucratividade. Vamos dar uma olhada em outros tipos de problemas? Ó, o que a gente tem aqui? Dentro das cidades nós temos diversos tipos de problemas socioambientais que podem ser identificados. Entre eles, a poluição. Poluição dos rios, poluição hídrica, poluição sonora resultante principalmente de barulho, de construção civil, de fábricas, de automóveis. Poluição, essa aqui é pouco falada, né? Porque é a poluição luminosa. A poluição luminosa é resultado do mau direcionamento das lâmpadas da cidade, tá? Para áreas que vão além do chão, certo? Porque quando a gente coloca a iluminação pública, a ideia é iluminar a calçada, não é verdade? Iluminar a rua. Se o poste não está bem colocado, ele acaba iluminando o céu. Então, a gente acaba perdendo nossa possibilidade de ver estrelas e isso atrapalha também a vida de pássaros e de outros animais, como, por exemplo, tartarugas. Poluição visual, excesso de informação que a gente tem na cidade que pode causar estresse. Poluição atmosférica, resultado principalmente da queima de combustíveis fósseis, tá bem? Resultando em diversos problemas pulmonares em diversos tipos de pessoa. Poluição do solo, que pode vir carregar material também para o subsolo e acabar resultando em poluição dos nossos aquíferos. O que mais que a gente tem de problema socioambiental urbano? A ocupação desordenada do espaço, ocupando áreas de preservação que eram para ser de preservação, que são áreas de várzeas de rio, por exemplo, também áreas de encostas e por aí vai, onde a gente pode ter deslizamento de terra, causando mortandade de pessoas. A gente tem também a precipitação ácida, que é o quê? É resultado da reação de determinados gases com a água da chuva, né, como, por exemplo, gases azoto, e aí a gente vai ter precipitação com pH extremamente baixo, com pH ali até por volta de 3, pH 4, alguma coisa assim, certo? Que causa danos aos monumentos, poluição do solo, mortandade de peixes e por aí vai. A ausência de áreas de lazer, gigantesco problema das cidades brasileiras, que a gente vai ocupando todos os centímetros possíveis e imagináveis e não deixando áreas para lazer. E o excesso de automóvel pode ser também colocado como um problema socioambiental urbano, tá bem? Por quê? Porque o carro traz diversos problemas para o desenvolvimento da cidade, tá bem? Importante lembrar que nós construímos cidades e a gente construiu essa cidade de forma deficitária. A gente tem diversos problemas que são identificados dentro do ambiente urbano. Um problema que a gente tem dentro das cidades, principalmente das cidades médias e das cidades grandes, é a questão da mobilidade. Dentro da sociedade capitalista do século XXI, a gente precisa se movimentar o tempo todo, a gente está indo para cá, a gente está indo para lá, a gente está se deslocando para o trabalho, a gente quer ir para a festa, a gente quer ir para o bar, a gente quer ir visitar a avó, a gente quer ir para o parque, a gente quer ir para o cinema, a gente quer ir para o shopping, a gente quer ir para um monte de lugar, tá? Só que acontece, nós construímos cidades que não foram preparadas para ter a carga de automóveis que ela tem. Ou melhor dizendo ainda, nós construímos uma sociedade extremamente dependente de automóvel, sem prestar atenção que as nossas cidades não estavam preparadas para isso. Em muitos lugares a gente teve, né, a reconfiguração paisagística da cidade voltada simplesmente para que a gente tivesse carros. Então, a gente teve áreas residenciais que foram inteiras destruídas para a abertura de grandes avenidas para que o carro pudesse trafegar. Se a gente olha qualquer cidade do mundo hoje, qualquer cidade mesmo, a gente percebe que a importância do carro na paisagem é tão grande que as ruas, muitas vezes, são cartões postais. Olhe, por exemplo, Buenos Aires, olhe, por exemplo, São Paulo. O grande cartão postal de São Paulo é a Avenida Paulista. Lá em Buenos Aires é 9 de julho, se não me engano, a grande
avenida que tem ali onde tem o obelisco dentro da capital Buenos Aires, tá certo? Então as ruas passam, inclusive, a ser cartões postais das cidades. Quando a gente tinha, né, possibilidade de trabalhar com elementos muito mais belos, como prédios, parques, e a gente tem o privilégio do automóvel. O privilégio do automóvel faz parte da nossa sociedade do século XXI. E isso traz uma quantidade imensa de problemas para a sociedade. Vamos dar uma olhadinha lá no quadro? O que temos? Temos o seguinte, ó, a mobilidade urbana ela é essencial para a efetivação de fluxos dentro do espaço urbano, e o espaço urbano precisa dos fluxos para que ele possa se efetivar, tá bom? Não existe espaço sem fluxo. O que nós temos? A capacidade de deslocamento de pessoas e bem no espaço urbano para a realização das suas atividades cotidianas num tempo considerado como ideal é o que a gente chama de mobilidade urbana, tá bom? Ó, pode ocorrer com veículos diversos, mas são os automóveis que se destacam na paisagem urbana. Nós construímos cidades para carros, nós vivemos cidades para os carros, nós pensamos a cidade para os carros. Parece que a nossa cidade não é uma cidade para as pessoas, parece que nossas cidades são cidades para quê? Para os automóveis, tá bem? E isso fica muito claro nas médias e grandes cidades, principalmente nas grandes cidades, que, além de tudo, vivem congestionada. Então, a gente tem uma situação que ela parece contraditória, né? Que a gente precisa do carro para se movimentar dentro da cidade, mas tem tanto carro dentro da cidade que a gente não consegue se movimentar, tá certo? O resultado disso aí é o seguinte, vamos dar uma olhadinha ali no quadro? Ó, com a popularização do automóvel, a gente teve problemas sérios de poluição, tá? Como, por exemplo, as ilhas de calor, tá? Inversão térmica, a precipitação ácida e o efeito estufa. Essas são problemas, né, que a gente tem de ordem ambiental que são trazidos pelos carros. E isso aqui não é simplesmente uma questão de você colocar, traz poluição, é feio, não é bonito, não é ecológico. Não, isso mata a gente. Tá? Isso mata a gente. A gente tem cidades que são extremamente poluídas, onde a quantidade de pessoas com problemas pulmonares são gigantescos. Então a gente sobrecarrega nosso sistema de saúde para fazer o quê? Para poder andar de carro. Tá? A gente vive cidades onde os congestionamentos são constantes. E congestionamento, pasmem, tá? Pasmem você de saber que a média de velocidade de São Paulo, dependendo do local, é equivalente à média de velocidade de você andar a pé. Tamanho é o congestionamento. Então você perde muito dinheiro. Por que você perde dinheiro? Porque você está queimando combustível aqui de uma maneira completamente desnecessária, porque você está parado queimando combustível, tá? O que mais que você tem de problema com congestionamento? Isso causa estresse, isso te afasta da tua família, isso te afasta dos seus amigos, isso te tira seu tempo de lazer e você está preso num congestionamento. Por quê? Porque você tem um carro para se deslocar na cidade que não permite essa cidade que você se desloque. A gente faz a alteração da paisagem, a gente vai tirando prédios, a gente vai tirando localidades, a gente vai tirando parques, a gente tira a área verde para construir rua. E tem outra, carro mata. Tá? A gente é tão acostumado a ver diversos índices aí sobre doenças, né? Sobre isso, sobre aquilo. A gente faz tanta crítica ao uso de entorpecentes que mata, uso de drogas legalizadas e remédios que acabam matando pessoas, mas a gente se cega ao ver o carro. Por que a gente se cega para ver o carro? Porque nós somos motoristas, então a gente não quer assumir a responsabilidade que nós temos enquanto motorista de sim sermos potenciais assassinos. A gente tem uma quantidade enorme de motociclistas que são atropelados, de ciclistas que são atropelados, de pedestres que são atropelados, de acidentes nas estradas que ceifam vidas. E a gente se cega quanto a isso, porque a gente busca fazer o quê? A defesa irrestrita ao nosso próprio luxo de se deslocar dentro dos nossos automóveis, com os nossos ar-condicionados, com as nossas músicas, e a gente carrega 1 tonelada de aço para cima e para baixo, para onde a gente vai, simplesmente por uma questão do quê? Precisamos desse luxo? Não, não precisamos desse luxo, mas a gente acredita que nós precisamos, fazemos o mundo inteiro acreditar, as companhias que vendem automóveis nos faz acreditar que a nossa felicidade está baseada dentro atrás de um volante, tá certo? Para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente viva vidas tristes dentro de congestionamentos em grandes cidades. Existem alternativas? Vamos dar uma olhada.
O que precisamos fazer, né? A gente precisa ter alternativas para que outras maneiras de se deslocar pelo espaço seja possível, como, por exemplo, a construção de ciclovias. As ciclovias de São Paulo resultou num contingente populacional relativo que hoje utiliza as bicicletas para se deslocar. Hoje também nós temos as bicicletas elétricas. Ah, professor, mas é cara a beça, né? É caro, concordo, é caro, é caro. A gente tem uma carga tributária dentro das bicicletas elétricas, que isso aqui é desleal, tá? Já não é um equipamento barato a ser realizado, mas a gente tem uma carga tributária desleal que encarece ainda mais o produto. Mas a gente tem a possibilidade, sim, de num futuro aí, com o barateamento das bicicletas elétricas, ver, né, uma maior quantidade de pessoas utilizando este veículo alternativo. A gente também tem a possibilidade de percurso a pé. Ah, professor, a pé é longe, sim. A gente precisa pensar em cidades onde o trabalhador e o trabalho não estejam tão distantes. Para quê? Para diminuir o problema do congestionamento, para diminuir a quantidade de pessoas na rua. A gente precisa investir em transporte coletivo de massa, de qualidade, como, por exemplo, o metrô, como, por exemplo, como é que chama? É o ônibus rápido, tá? Dentro de corredores de ônibus, os veículos leves sobre trilhos, como, por exemplo, o Rio de Janeiro construiu ali para as Olimpíadas, né, e o centro do Rio de Janeiro vem utilizando, e a gente precisa que difícil falar essa palavra, desincentivar o uso do automóvel, tá? Enquanto a gente tiver uma sociedade que está pautada e buscando a utilização do automóvel, a gente vai continuar fazendo o quê? Destruindo nossas cidades para abrir espaço para mais automóveis. Um tipo de planejamento urbano que acabou se desenvolvendo ali por volta da década de 80, na década de 90, é o chamado planejamento urbano estratégico, tá certo? Vamos dar uma olhadinha na definição a respeito do que vem a ser. Ó, então temos o seguinte, o planejamento urbano estratégico, ele vem o seguinte, na década de 1960 e 70, o planejamento urbano era altamente regulatório e centrado no papel do Estado, tá certo? Então, quando a gente fala isso, a gente está dizendo aqui, inclusive, no nosso país, nós tivemos esse tipo de planejamento urbano centralizado no Estado, tá? O planejamento urbano desenvolvimentista era extremamente centrado dentro da questão do Estado e voltado para fazer o quê, né? Voltado para tentar fazer grandes obras dentro das cidades. O planejamento urbano estratégico, ele vai surgir ali na década de 1980, tá? No contexto do neoliberalismo. Tá? Dentro desse contexto neoliberal, o que a gente tinha? A gente tem, né? O neoliberalismo não foi superado, na verdade ele nunca existiu enquanto um verdadeiro viés econômico, mas é mais como uma ideia, tá? O neoliberalismo nunca teve uma escola de economia. Mas o neoliberalismo, ele via a redução da participação do Estado em diversos setores cuja provisão era de responsabilidade única do Estado, sobretudo dos setores que desenvolviam o planejamento urbano. O que temos para dizer é o seguinte, quando a gente olha para essa época da história da humanidade, década de 1980, década de 1990, a gente teve um arrefecimento praticamente no mundo todo do trabalho do Estado. Tivemos, sim, países social-democratas que continuaram com grande intervenção, né, do Estado dentro da economia e dentro da provisão para os seus cidadãos, mas o grosso do mundo, a gente pode falar aí Estados Unidos, Inglaterra também, eles passaram a ser cada vez menos intervencionistas. E dentro do planejamento urbano, isso também se refletiu, porque a gente teve, sim, um tipo de planejamento urbano que foi voltado para ser muito mais, com menos atuação do Estado, que é o planejamento urbano estratégico, tá? E quando a gente está falando de menor atuação de Estado, a gente está falando da atuação de algum outro ente que entra em voga aí para ser discutido, né? A gente está falando do capital privado, então a gente está tendo ideias do capital privado sendo utilizado para pensar a cidade, sendo utilizados para agir na cidade, sendo utilizados para planejar as cidades, tá bem? Vamos dar uma olhadinha no quadro? Seguinte, então, o planejamento urbano estratégico, ele enfatiza a competição entre cidades como tática para a geração do desenvolvimento econômico. Uma crítica a ser feita, quando a gente começa a trabalhar o que é público igual ao que é o privado, a gente começa a cair em algumas incongruências, tá? Pelo menos na minha opinião.
o que acontece? Quando você começa a fazer com que o público compita com o público, você está criando uma situação que é extremamente desleal com qualquer tipo de cidade. Por quê? Quando cidades começam a competir entre elas para buscar instalação de fábricas, para buscar esse tipo de coisa, o que se faz? Começa a se abrir mão da própria arrecadação do Estado para que isso venha. Começa a se doar terrenos, começa a se abrir mão de cobrança de impostos, abrir mão de cobrança de energia elétrica, de água, de outras, de gás, o que for, tá bem? Para tentar privilegiar o quê? O capital privado. E quem paga essa conta? Essa conta é paga pela sociedade, tá certo? Então, existem algumas dificuldades aí quando a gente fala a respeito desse tipo de planejamento aqui. E as cidades, logicamente, para conseguir abarcar essa necessidade, deveriam oferecer condições vantajosas pelo capital. Esse tipo de guerra entre os municípios existem até hoje, tá? Isso existe até hoje, não ficou restrito à década de 80, 90, até hoje a gente tem esse tipo de competição entre os municípios. Lembrando que isso traz uma diminuição de arrecadação, isso traz uma relação de competitividade desvantajosa dentro da própria lógica do capital, porque algumas empresas vão ter vantagens locacionais que vão fazer ela produzir a um custo menor, tá? E isso se torna uma concorrência desleal. E nesse meio tempo surge também o termo city marketing, tá? O city marketing, ele é o quê? Certo, chamado de marketing urbano também, ele tem por objetivo informar algo sobre a cidade, a população e a possíveis investidores e turistas. É fazer propaganda sobre a cidade, dizer que a cidade é boa, que a cidade é ótima, a cidade é maravilhosa, que a cidade ela pode reproduzir o capital. E muitas vezes isso é utilizado de forma pejorativa. Por que ele é utilizado de forma pejorativa? Pelo seguinte, algumas cidades acabaram fazendo propagandas que se tornaram propagandas enganosas a respeito da sua própria realidade, tá bem? Então, o city marketing muitas vezes é utilizado como uma forma pejorativa de falar, o cara fez city marketing, certo? Ele estava falando alguma coisa sobre sua cidade que nunca existiu. Uma discussão interessante, né? Será que existe alguma forma de melhorar a mobilidade urbana sem diminuir a quantidade de carros nas ruas? Ora, vamos pensar. As ruas estão congestionadas por excesso de carros, tá? A gente tem que fazer o quê? Ou a gente faz ruas mais largas, ou a gente vai ter que pensar de uma outra forma. Fazer ruas largas, nossa, parece apetitoso, né, para motoristas. Vamos fazer ruas aí com 6, 7, 8, 10 pistas de largura, onde a gente vai conseguir trafegar para cá e para lá, sem parar, a gente vai conseguir desenvolver velocidades altas, vamos conseguir correr aí a médias de 60, 70 km por hora dentro dessas ruas, os deslocamentos vão se dar de forma maravilhosa. Mas, aonde você vai construir a rua? A gente está falando que está congestionado áreas das cidades que estão ocupadas. Desapropria aquela área ali e põe a rua em cima. Quem paga? A gente vai comprometer o orçamento da prefeitura durante quantos anos para poder abrir uma avenida? Tá? A gente vai comprometer a cidade toda por causa de uma avenida que está congestionada, certo? Então, eu creio que é muito difícil a gente conseguir resolver o problema da mobilidade sem que a gente toque profundamente na situação do automóvel. Algumas cidades, como por exemplo Londres, passaram a cobrar a entrada de automóveis dentro dos seus centros. Não era cobrar pouco, não. Era cobrar bastante. Para quê? Para que as pessoas se deslocassem até lá de transporte público. Concordo contigo. Não existe cidade no Brasil que tenha transporte público equiparável ao existente em Londres. Mas nós, enquanto cidadãos também, não estamos tão importantes... Quando eu digo nós, enquanto cidadãos, eu estou falando, tá? Estou generalizando uma certa maioria. A gente não está
disposto a andar de ônibus, a andar de transporte coletivo dentro do Brasil, porque a gente prefere trabalhar, né, se deslocar para todos os nossos afazeres, levar os filhos no colégio, para fazer isso, para fazer aquilo. A gente tem a preferência de trabalhar, de utilizar os nossos automóveis individuais, certo? Então a gente precisa de uma mudança de paradigma, a gente precisa de uma mudança de leitura sobre a cidade, sobre leitura sobre nossa vida, para que a gente tenha a alteração. É possível, e é possível sim que a gente venha construir situações onde se privilegie outros tipos de transporte que não o transporte individual por automóveis. Tá? Diversas cidades brasileiras fizeram, por exemplo, corredores de ônibus. Quando você faz um corredor de ônibus, você está tirando uma faixa de rolamento que poderia ser utilizada para automóvel e está deixando aquela faixa de rolamento exclusiva para quem? Para o transporte coletivo. Outras cidades deslocaram parte da sua pista para a construção de ciclovias, construção de ciclofaixas, certo? E as bicicletas têm a possibilidade de se desenvolver. A gente tem diversos problemas dentro do desenvolvimento, do uso da bicicleta, né? Tem muita gente que não tem condições físicas para fazer isso, porque é extremamente sedentário, tem pessoas que suam muito, então não podem chegar no trabalho suado, mas a gente tem alternativas, né? Hoje existem as bicicletas elétricas. São caras as bicicletas elétricas? São, mas já é uma alternativa. Para todos? Não, mas já é para uma parte da população, tá? Parte da população, então, já pode se valer. Houve um uso expressivo no Brasil há pouco tempo dos patinetes elétricos também, né? Eu acho que toda forma a gente tem que pensar o seguinte: a cidade ela tem que ser multimodal, a cidade ela tem que estar preparada para que a gente tenha deslocamentos longos e deslocamentos curtos, certo? A gente precisa de um investimento maciço dentro de transporte público e de qualidade, com conforto, preço justo e também com pontualidade, para que o trabalhador, para que os transeuntes tenham a possibilidade de se deslocar na cidade, fazendo o quê? Tendo capacidade de chegar, saber a hora que vai chegar dentro dos lugares, tá certo? Cidades como, por exemplo, São Paulo, poderiam aproveitar, né, que a questão da poluição não permite. Olha como a cidade ela vai se tornando, como um problema vai acentuando o outro. Mas eles têm o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, poderiam ser utilizados para trafegar com barcas, né? Podia ser utilizado, sim, como forma de transporte público. Mas a questão da poluição ali impede, tá? E quanto mais alternativas você der para a pessoa, menos a pessoa vai usar o carro, porque usar o carro está difícil, certo? Por que tá difícil usar o carro? Porque está congestionado, a pessoa perde tempo. O tempo que ela ficaria com os filhos em casa, ela não vai ficar. Por quê? Porque ela está presa no congestionamento. Dentro do congestionamento tem risco de assalto, tá certo? Então são diversos problemas que a gente tem. Acredito que a única forma de mitigar o problema da mobilidade urbana é passando essencialmente pelo quê? Pela retirada de automóveis nas ruas. Vivemos uma cidade problemática, a gente tem cidades, toda cidade tem problema, tá? Mas será que a engenharia e a arquitetura serão capazes de construir cidades que são mais sustentáveis? Aqui entendendo sustentável do ponto de vista do quê, né? A gente pode pegar, inclusive, do próprio relatório Brundtland, que seria de utilizar os recursos do presente sem comprometer as gerações futuras, assim como pensar essa questão da sustentabilidade como está mais próximo de um ecologicamente correto. O que temos? Cidade é um grande consumidor, né? A cidade é uma grande consumidora de matéria-prima, a cidade é uma grande consumidora de energia, a cidade é uma grande consumidora de mercadoria. Então, dentro dessa situação que a gente tem da cidade, a gente tem que pensar como que a gente vai fazer para pensar de forma sistêmica, né? Como que a gente vai fazer para entradas, para receber essa entrada e o que a gente vai fazer principalmente com a saída. Então, é possível a gente construir cidades menos problemáticas do ponto de vista ambiental a partir do momento que a gente reconhece que a gente tem tecnologia para construir prédios que são capazes de utilizar menos energia, tá? Aproveitando a luz solar, aproveitando ventilação natural, né? Aproveitando as condições próprias que a gente tem ali naquela localidade.
A gente tem condição hoje de instalar células produtoras de energia, células fotovoltaicas em edifícios, em casas. A gente tem a condição de colocar cataventos também, é verdade, a gente pode colocar cataventos para a produção de energia dentro de prédios, que aí a gente pode utilizar isso, por exemplo, para bombear a água até a parte alta do prédio, a gente pode utilizar isso para abastecer as tomadas. A gente tem condição de fazer arborização de calçada, né? Uma coisa que deveria existir em todas as calçadas, porque as árvores são fundamentais, são essenciais para a salubridade do meio urbano. A gente tem necessidade de criação de parques, a gente engoliu as nossas áreas verdes dentro das cidades, né? Elas estão todas confinadas em pequenos espaços, mas se a gente tiver a possibilidade, a gente deve construir novas áreas verdes, certo? Então, a engenharia e a arquitetura, elas não só podem, como elas estão pensando em alternativas como isso, para esse tipo de situação. Chamados prédios verdes, prédios sustentáveis, são uma realidade cada vez maior em diversas cidades. Outra tecnologia que é utilizada, que embeleza muito a cidade e traz bastante benefício, é a utilização de telhados verdes. Telhados verdes é quando você coloca uma camada de solo sobre o telhado, logicamente que o telhado tem que estar preparado para receber isso aí, porque pesa, né? Então, você coloca uma camada de solo sobre o telhado e sobre essa camada de solo você acaba fazendo o quê? Você acaba plantando determinados tipos de gramíneas ou até mesmo de horta. Aonde que isso traz vantagem? A gente tem que o processo de fotossíntese ali sendo realizado vai ter a produção, né, de um ar mais puro, a gente vai ter um consumo de CO2, a gente vai ter um arrefecimento também do fenômeno chamado ilha de calor, que é aquele fenômeno que por causa de concreto, por causa de aço, por causa de asfalto, a gente tem temperaturas mais altas, então aquilo lá tende a mitigar esse tipo de problema. As construções que tiverem esse tipo de telhado verde, elas terão um menor consumo de energia, porque isso serve como uma manta térmica, né? Então a quantidade de uso de aquecedores e de ar-condicionados se torna menor, tá bem? E também a gente tem um embelezamento da cidade, tá certo? São obras de engenharia, são obras de arquitetura. A gente tem prédios, né, que acabam fazendo jardim nos seus topos como forma de mitigar o problema. A gente tem possibilidade sim. Só que a cidade, ela é muito complexa. A gente está falando de uma quantidade muito diferenciada, assim, de realidades dentro da cidade. Mas se cada pedacinho da cidade puder melhorar esteticamente, puder melhorar ambientalmente as suas construções, com certeza a gente vai conseguir a construção de cidades melhores. Então a gente pode concluir que sim, que a engenharia e a arquitetura, elas são capazes de construir cidades mais sustentáveis. Um grande problema que a gente tem, principalmente nas cidades dos países pobres, é a questão do déficit habitacional. Por quê? Os países, as cidades não estão preparadas para receber a quantidade de moradores que eles têm, tá bem? A gente tem um crescimento vegetativo relativamente alto, a gente tem um fenômeno de êxodo rural que se dá continuidade, chegando essas pessoas na cidade, a cidade simplesmente não dá conta de receber todas essas pessoas. E as pessoas precisam morar. Tá? Tem outras pessoas que moravam, acabaram perdendo emprego, se viram numa condição única de migrar para a rua. Essas pessoas sem condição de morar vão acabar fazendo o quê? Vão procurar espaços que elas possam acabar vivendo, tá? Então, se ocupa determinados tipos de espaços simplesmente por uma falta de alternativa, tá? Então, para isso a gente vai dizer que a gente tem um déficit habitacional, a gente tem falta residência para todo mundo poder morar e existe também pessoas vivendo em condições de submoradia. Vamos lá no quadro a definir? Então tá. Ó, uma das formas que a gente tem de resolver o problema do proprietário de baixa renda, tá? Que ele não tem condição de construir uma casa, é um fenômeno que acontece nas periferias brasileiras que a gente chama de autoconstrução. Na verdade, tem um ditado que diz, né, que todo pobre sabe construir sua casa. A autoconstrução diz o seguinte, que
a provisão da moradia, em que a família constrói por conta própria a sua casa, tá? Então, a própria família, ela não vai contratar ali pedreiros, pintores, eletricistas para a construção da casa, mas eles mesmos vão construir a sua casa. E essa casa pode ser construída em terreno que é obtido de maneira formal ou informal, ou seja, formal compra, informal ocupação, tá bom? Muitas vezes a mão de obra é da própria família, podendo haver auxílio de amigos e de parentes. Isso aqui é importante, ó. É sobretudo no final de semana e nos tempos livres que se dá esse tipo de construção. Pode ser realizada também por sistema de mutirão. Aí um vai ajudando o outro a construir a sua casa, tá certo? E o que a gente tem para colocar sobre isso? Importante dizer. Quando a gente está falando do sistema de autoconstrução, são os próprios moradores da casa que estão construindo a casa. Às vezes acontece de construir numa edícula no fundo, um cubículo, enquanto vai se construindo a casa na frente. E quando que se constrói a casa? Essas pessoas trabalham, tá? Essas pessoas têm necessidade de uso de tempo, certo? São os tempos livres, então essa pessoa passa a viver sem lazer, passa a viver sem final de semana, passa a viver trabalhando o tempo todo para que ele possa ter a construção da casa dele, tá bem? No sistema de mutirão, um vai ajudando a construir a casa do outro. Então, diversas pessoas vão trabalhando para que haja a construção da casa das pessoas, tá bom? Vamos ver a favela agora? Seguinte, favela. O que vem a ser favela? Favela é um grupo de moradia com alta densidade de ocupação, construída desordenadamente, com materiais inadequados, sem zoneamento, sem serviço público e em terreno utilizado ilegalmente, ou seja, sem consentimento do proprietário. Juridicamente, a favela é considerada como espaço caracterizado por uma dupla ilegalidade, a ilegalidade fundiária e a ilegalidade também urbanística. Uma coisa, tá? O termo favela, ele passou a ter uma conotação preconceituosa, né? Então parece que hoje se busca evitar bastante o uso do termo favela. Eu não vejo receio em trabalhar com o termo favela, porque a favela é uma realidade das cidades brasileiras e o termo, ele possui uma história, tá? Ele possui uma história que é decorrente do quê? É decorrente da Guerra de Canudos, quando os soldados foram para lá, tá? Com a promessa de que quando voltassem a ter moradias, chegaram e o governo não proveu esses soldados de moradia. Então eles ocuparam um morro lá no Rio de Janeiro, chamado Morro da Previdência, e tinha uma plantinha. E aquela plantinha parecia uma plantinha que eles viam no Nordeste, que era uma plantinha chamada favela. Então eles começaram a falar que era o morro que tinha favela, o morro da favela. Virou favela, é o termo dessa aglomeração. Acontece que quando a gente passa a utilizar outras terminologias, como uma que se utiliza bastante hoje, a questão de comunidade, a gente não muda a realidade. Só que a gente perde a identidade. Se por um lado a favela, ela faz parte do tecido urbano de muitas cidades e ela não é um lugar, como é que eu vou dizer, um lugar agradável assim para a cidade, tá? Porque a gente tem pessoas vivendo em condições insalubres, a gente tem pessoas vivendo em condições de riscos ambientais, tá certo? Por mais que isso seja uma realidade, por outro, a realidade é que a favela faz parte da história do Brasil também. A gente não pode esquecer que grandes elementos da cultura brasileira saíram da favela, tá? A gente não pode esquecer que, por exemplo, principalmente da favela do Rio de São Paulo, a gente tem toda a questão do samba na favela carioca, a gente tem a questão do rap dentro da favela de São Paulo, né? A gente pode pegar ali Capão Redondo com Racionais, a gente pega Canão com Sabotagem, tá? A toda a importância da favela dentro da construção da cultura brasileira, certo? A gente não pode negar que sim, ela tem essa importância. O erro está em imbuir de preconceito o termo, tá certo? Então, ainda defendo que o uso do termo favela, ele faz parte do nosso cotidiano, ele faz parte da história do Brasil. A favela tem a sua importância dentro da história do Brasil e a gente não pode tratar ela simplesmente de uma forma preconceituosa. A gente tem que tentar sanar as condições que fazem com que pessoas vão morar em favela. A gente cria uma situação onde a gente permite, né? A nossa sociedade, ela permite que as pessoas vivam em condição tal que se apeguem em construções em áreas íngremes, super distantes, sem nenhuma condição de infraestrutura básica,
e a gente depois ainda trata essa situação como uma situação, né, de uma forma preconceituosa, tá ok? Então, por isso que eu não vejo problemas em uso do termo favela. Gentrificação. Gentrificação é um termo que vem do inglês, tá certo? Não tem uma tradução para o português, então a gente aportuguesou a palavra. A gentrificação corresponde ao seguinte: é um processo onde há valorização financeira de uma área ocupada por pessoas de baixa renda. Então, a gente tem uma área onde tem gente pobre morando e, por algum motivo, essa área teve uma valorização financeira. Como, por exemplo, a gente pode pegar casos de operação urbana consorciada, que é um instrumento previsto dentro do Estatuto da Cidade, né? Onde a gente teve valorização de áreas que eram deterioradas. E o que acontece é que, depois que há essa valorização, que é promovida pelo próprio Estado, em algumas vezes, com o estudo de revitalizar áreas que historicamente se tornaram degradadas do ponto de vista financeiro e estético, quando a gente tem isso, o que se vê é que os moradores que ali originalmente estavam acabam sendo expulsos. Não é que a área sai valorizada e as pessoas acabam pagando, não, eles acabam sendo expulsos. Muitos lugares, a gente tinha favelas que estavam estabelecidas, né? Então a força do Estado chegou para fazer a remoção dessa favela, sem que houvesse realocação adequada desses moradores, certo? Porque aquela área agora era uma área que estava valorizada, era uma área onde, a partir de então, o capital imobiliário ia poder se reproduzir de maneira mais ampliada, tá certo? Então, gentrificação é esse movimento onde há valorização de áreas com habitantes de baixa renda, certo? E havendo essa valorização, essas pessoas acabam expulsas das suas moradias. Isso é muito comum em áreas degradadas de centro de cidades. Cidades têm um movimento, né? A gente tem a cidade nascendo num determinado ponto, a cidade se expande, esse ponto onde a cidade nasceu, via de regra, se torna deteriorado. Se tornando deteriorado, a gente tem a ocupação de pessoas baixa renda. Depois chega o Estado, querendo fazer um processo de revitalização dessa área, certo? Reconstrução dessa área, e a gente acaba expulsando os pobres para a periferia novamente, tá bem? Dentro desse movimento de retirada do pessoal dessa área degradada porque ela foi revalorizada, esse é o nome que a gente dá, gentrificação. A violência não é específica do urbano, tá? Mas a gente percebe claramente, de maneira muito clara, que o urbano ele é mais violento do que o campo. E a gente vai buscar entender agora por que a cidade ela é mais violenta. Primeiramente, vamos tentar entender o que vem a ser o termo violência. Violência é um termo polissêmico, tá? Se ele é polissêmico, ele tem a gente pode assumir diversos significados para o termo violência. E há posições que são inclusive opostas, como por exemplo, há estudos que diz que a violência ela é inata do indivíduo, tá bem? Você nasce então com o instinto geral de agressão. Há também quem diga que a violência ela vem como uma aprendizagem social, ela é adquirida, tá? Por modelação ou por experiência, ou seja, a violência ela é uma aprendizagem social. Fato é que a violência, embora exista em todos os meios, apresenta-se de forma mais frequente nos meios urbanos, tá bem? Importante sempre dizer que, por mais que toda a sociedade foi violenta, tá? Toda a sociedade é violenta. A violência ela faz parte das sociedades. E agora a gente vai tentar entender qual que é a relação que existe entre o urbano e a violência. Vamos lá no quadro, ó. Conclusões sobre a violência social, então. O que a gente tem? A violência é um fenômeno social inerente a qualquer tipo de sociedade. Toda sociedade, então, teve violência, tá certo? A forma como se entende a violência pode ser diferenciada entre as sociedades. Se a gente for pensar, por exemplo, numa sociedade que faz oferendas para os deuses matando seus habitantes, tá? Talvez para eles aquilo não seja uma forma de violência, mas para nós é uma forma de violência, né? A gente está vendo um assassinato, a gente está vendo uma morte, a gente considera aquilo como uma morte violenta, tá bem? O que mais que temos? A forma sobre qual ela se manifesta reflete, ela reflete o tipo de sociedade
e mostra seu significado dentro dessa sociedade. Então, toda a sociedade é violenta, mas nem toda manifestação de violência das sociedades se dá de maneira igual. Por quê? Porque o tipo de violência, a forma como ela se manifesta, reflete o seu significado na sociedade. A violência depende, portanto, de estímulos provenientes dentro da própria sociedade. Professor, você está querendo dizer, então, que a violência da sociedade ela é estimulada pela própria sociedade, de certa forma? A gente está falando exatamente isso. Por quê? Porque quando a gente tem atitudes violentas dentro de uma sociedade, ela é inerente, ela é clara de que aquela sociedade acabou fazendo com que o indivíduo se tornasse violento. Ou então a gente passa a acreditar que tem gente que nasce com propensão a matar e sai matando, certo? Ou a gente passa a entender que a forma como a gente vê o ciúme, crime passional, certo? A nossa forma de ver o ciúme, a ideia do corno que a gente tem tão disseminada dentro do mundo, dentro do Brasil principalmente, talvez eu acho que o brasileiro é o mais preocupado em ser corno, né? Então, essa ideia, quando a pessoa tem um crime passional, isso foi motivado por algo que está dentro da própria sociedade, talvez uma vergonha que aquela pessoa vai ter, uma não aceitação, se sentir possuidor da pessoa. Possuir pessoas é uma questão que é social também, nem toda a sociedade tem essa questão de dominância sobre a questão do parceiro ou da parceira, tá bem? Vamos voltar lá para o quadro? Causas mais frequentes da marginalidade social, e isso é extremamente importante a ser entendido, A existência de indivíduos que não têm condições de se adaptar ao processo de trabalho urbano-industrial devido a problemas de formação como decorrentes da desorganização familiar, da falta de orientação educacional, ocupacional, de condições precárias de moradia que se encontram excluídos do mercado de trabalho. Isso aqui é um causador. Então, quando a pessoa ela é excluída da sociedade, tá bem? Quando a pessoa ela é excluída da sociedade, ela tende, certo? A gente tem isso como uma causa de marginalidade social. Ele está colocado à parte da sociedade, tá bem? O que mais? 2. Existência de mão de obra sem qualificação que se dedica a ocupações irregulares, proscritas ou ilegal, graças a uma dualidade estrutural. Não conseguiram acompanhar a transição de uma cultura para outra, tá certo? 3. Existência de subemprego e do desemprego como resíduo do processo de desenvolvimento econômico. Então, entre as causas da marginalidade social, a gente tem a colocação do indivíduo como algo que ele não conseguiu trabalhar dentro da sociedade, ele não conseguiu se inserir dentro dessa sociedade, por isso ele vai se tornando um marginal na sociedade, tá? 4. Característica da estratificação social na sociedade de classes, onde a hierarquia social que se estabelece limites legais, que marcam a separação entre os estratos sociais, depende do status social, posição determinada definida por critérios ou atributos sociais. 5. Desenvolvimento da tecnologia da comunicação de massa, onde a relação que se estabelece entre o comunicador e com seu aparato tecnológico e receptor é desigual. Então, o que a gente pode falar? Dentre os principais, dos mais frequentes fatos que trazem a pessoa para a marginalidade social, está o quê? A não inserção dessa pessoa dentro da sociedade, tá certo? Uma pessoa que vive à margem porque não consegue trabalho, porque seu trabalho o único trabalho que consegue é ilegal, porque a única forma que ela consegue sobreviver nessa sociedade é estando completamente à parte da existência da própria sociedade, tá bem? São pessoas que coisas como, por exemplo, a tecnologia, o não saber utilizar o computador, faz com que essa pessoa seja ainda mais marginalizada dentro da sociedade. Aí, isso são vetores que podem vir causar a violência. Aí a gente pode pensar, que o indivíduo, ele enquanto marginal dentro da sociedade, ele acaba não vendo outra situação a não ser cair para a parte da violência, tá bom? E tem uma pergunta muito importante a ser feita. Pobreza. A pobreza causa violência? Olha, a gente viu que a questão da marginalidade está, de certa forma, associada à situação da pobreza, tá? Mas a pobreza causa violência? Definitivamente não,
ser pobre não é sinônimo de ser violento, de forma nenhuma. Isso é uma associação extremamente preconceituosa e também ignorante de quem faz. Tá bem? Porque pobreza não causa violência. Se pobreza causasse violência, as cidades mais pobres seriam as cidades mais violentas, e essa não é verdade. A gente tem que, normalmente, as cidades mais ricas são as cidades mais violentas. Por que as cidades mais ricas são cidades mais violentas? Porque um dos causadores da violência é a desigualdade, certo? Porque como a gente vive num país capitalista da periferia do mundo globalizado, a gente percebe que nas cidades ricas a gente tem uma separação muito grande de ricos e pobres, certo? E essa marginalidade que vai sendo construída é causadora da violência. A violência urbana está estritamente ligada ao enfraquecimento do Estado, que não consegue assegurar uma condição de vida digna àqueles que governam. Impessoalidade das relações das grandes metrópoles, a desestruturação familiar, desemprego, subemprego, exclusão social são fatores muito mais importantes do que a pobreza em si. Então, nunca diga, certo, que a pobreza, a favela é violenta. Não é a pobreza que é violenta. A desigualdade faz com que as pessoas acabem caindo para a questão da violência. Vamos falar um pouquinho a respeito do ensino de geografia no ensino básico, né, de geografia urbana, qual que é a importância do ensino da geografia urbana dentro do ensino básico. Vamos lá, a gente tem essa responsabilidade enquanto professores de geografia, né? Então, vamos ver o que a gente tem aqui sobre o ensino de geografia urbana no ensino básico. Professores, em primeiro lugar, devem se atentar ao fato de que cidades presentes nos livros didáticos são as grandes cidades. São as capitais, são as metrópoles, são as megacidades e são as cidades globais. Mas é importante que o professor busque trabalhar com temas próximos da realidade dos alunos, como cidade média ou mesmo cidade pequena. Qual que é a nossa importância enquanto professor de geografia, né, sobre a questão da cidade? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer com que nossos alunos entendam a importância da cidade no mundo. Entender o que significa viver num mundo urbanizado. Entender que existe um movimento, né, um duplo movimento, a urbanização e a industrialização, que vai resultar numa nova sociedade, que vai resultar numa nova construção no mundo, tá? Na humanidade, que é o modo de vida urbano. Nós vivemos o modo de vida urbano. A gente precisa fazer com que os alunos entendam esse movimento para que eles possam entender por que a gente vive numa cidade onde existe uma quantidade, uma sociedade que existe uma quantidade assim tão grande, tá, de problemas. Por que a gente desenvolveu tanto tecnologicamente? Por que a gente avançou tanto na forma de ciência? Por que a gente conseguiu criar, né, mecanismos filosóficos e religiosos para dar tanto suporte à vida humana, mas a gente não conseguiu fazer cidades que fossem condizentes com as necessidades dos próprios humanos? Por que nós construímos cidades, então, que a gente pode construir, pode chamar, né, sem medo de errar, de cidades desumanizadas? A gente construiu cidade para carro, a gente construiu cidade para capital, a gente não construiu cidade para homens, certo? A gente acabou deixando os seres humanos em segundo plano quando a gente foi construir as cidades. Por quê? Porque simplesmente a gente negou a nossa própria existência? Não, porque a nossa forma de construir o mundo, o nosso modo de produção, tá? Os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos egoísmos, acabou que a gente construísse cidade impessoal, acabou que a gente construísse sociedades completamente egocêntricas, tá? Então a gente precisa fazer com que os alunos venham entender quais são os movimentos da história que nos dão suporte para entender que a sociedade acabou construindo cidades dessa maneira. No caso dos livros didáticos, os livros didáticos, quando tratam cidades como Nova York, tratam cidades como São Paulo, tratam cidades como Rio de Janeiro. Normalmente isso não vai ser a realidade, tá? Que você vai encontrar em sala de aula, porque você vai estar trabalhando numa cidade média, você vai estar trabalhando numa cidade pequena. Por mais que os livros didáticos não venham a trazer esse tipo de conteúdo, alguns trazem, tá? Mas a gente tem que colocar a importância do local dentro da rede. Eu duvido que não tenha uma cidade pequena que ela não tenha uma importância dentro da rede de cidades locais, tá? Nem que seja porque ela seja responsável pelo abastecimento agrícola
de determinadas regiões ali, de determinadas proximidades, mas ela existe. Tá? Ela existe. Ela pode ser um centro onde tem determinados tipos de beleza serem trabalhados. E trabalhar o local dentro da geografia é sempre importante. Nós precisamos, nós buscamos, nós devemos sempre trabalhar a realidade do aluno quando a gente está falando de geografia. E isso vai espaço vivido, a gente pode usar técnicas como, por exemplo, né, mapa mental. Eu acho o mapa mental ótimo, porque a partir do momento que você pede para a criança, para o adolescente, representar graficamente os espaços que ele percorre para ir até o colégio, você consegue identificar quais são os elementos dentro da paisagem que realmente importam para aquela pessoa, tá ok? Podemos utilizar também diferentes instrumentos além do livro didático, né? Hoje a gente tem o vídeo é muito bom porque ele trabalha uma série de sentidos, né? Ele trabalha a audição, trabalha a visão, trabalha diversos sentimentos, ele pode vir a trazer isso aí. O Data Show, tá? Ó, o Data Show aí vai um conselho. Sempre cuidado com o uso do Data Show. O Data Show é muito bom, porque você tem a possibilidade de colocar nele muita imagem, você tem que pontuar texto básico do seu trabalho. O Data Show te permite trazer uma certa dinâmica, mas cuidado para não virar um cara dependente do Data Show enquanto professor. Isso é extremamente chato, tá? Uma pessoa, e eu estou falando isso e eu estou virado para o quadro, né? Então, mas é o seguinte, cuidado para não abusar, sempre tente dar muita atenção, não faça ter dependência do Data Show. Não use sempre também, tá ok? O que mais? Obras literárias. Nossa, dentro da geografia urbana a gente tem, por exemplo, o cortiço, não é? Dá para ser trabalhado com os alunos, aí dá para fazer trabalho interdisciplinar junto com a disciplina de literatura também. Construção de maquetes, construir a própria cidade, por que não? Uso de videogame, eu sou meio velho para isso, mas vamos ver se ainda existe ou se alguém conhece. Mas eu lembro que tinha um simulador de construção de cidade que chamava SimCity, tá? Tinha um amigo que ele desenvolvia um trabalho junto com crianças de um colégio, ensinando geografia urbana utilizando o SimCity. Que o SimCity nada mais era do que um simulador de cidade. Você era uma espécie de prefeito e você fazia o zoneamento da cidade e a partir do zoneamento ia se desenvolvendo. Você construía as ruas, você ia aparelhando a cidade, construindo elementos, parques, isso e aquilo, e a sociedade ia se desenvolvendo ali sobre a cidade que você estava montando. Então, ó, existe uma quantidade muito grande de recursos, a gente tem uma possibilidade grande de trocas de informação, a gente tem a internet, a gente tem N possibilidades para fazer com que as nossas aulas de geografia urbana sejam cada vez melhores. É importante a gente sempre lembrar que comece buscando fazer com que a criança compreenda o que é uma cidade e por que a cidade é a cidade que ela é hoje. Quais foram os movimentos que foram responsáveis por essa construção. A gente não tem um outro mecanismo que não seja recorrer à história. Não precisamos cair dentro de um processo enfadonho da história, tá? De ser altamente descritivo e analítico sobre tudo que aconteceu, mas pontuar pelo menos os principais fatores que fizeram que a gente tivesse a construção de cidades como elas são hoje. Porque não é por acaso que essas coisas acontecem dessa forma, tá bem? Quando a gente olha para a cidade, a gente reconhece que existe um processo, toda cidade é uma construção histórica. A sua cidade é uma construção histórica. A cidade que você vai trabalhar com seus alunos é uma construção histórica também, tá ok? Então vamos ficar sempre atentos à questão da construção histórica da cidade. Qual a relação entre a pobreza e a violência? É muito comum que se faça a associação, né, de que a pobreza causa a violência. Então a gente tem que a violência como é que se diz? Ela vem da favela, a violência ela vem dos bairros pobres, as pessoas pobres são violentas. Isso não é verdade. Se a gente assumisse que a pobreza causa violência, a gente deveria assumir que toda pessoa pobre é uma pessoa violenta. Isso não é uma realidade. Nós temos muito mais exemplos de pessoas que são pobres, que nunca entraram para a marginalidade, nunca foram para a criminalidade, nunca se tornaram pessoas violentas do que o inverso.
Tá ok? Então, a gente tem muitos exemplos de pessoas que, mesmo morando numa área onde as dificuldades são imensas, se coloque dentro de uma situação de marginalidade como essa, tá? A pessoa tem um pai alcoólatra, tem uma mãe que é completamente relapsa, drogada também, mora num barraco de pau, tá certo? Sem condições de higiene nenhuma, sem água, sem luz, sem esgoto, não tem acesso à escola, está colocado num cenário onde grande parte dos amigos, grande parte dos conhecidos estão indo para o crime, e essa pessoa, ela tem anseios, tem vontades de fazer um caminho diferenciado e não entra para esse tipo de situação. O que acontece o que a gente pode dizer de maneira clara é que a marginalidade social, a forma como a sociedade acaba marginalizando determinados tipos de pessoas, isso a sociedade faz, tá certo? Acaba fazendo com que essas pessoas criem uma revolta dentro dela, tá? Ou então, no desespero, numa impossibilidade, numa vontade do ter, ela acaba fazendo o quê? Se tornando violenta, acaba se tornando assaltante, tá? Então, se a gente olha, por exemplo, para os crimes violentos que a gente tem dentro do nosso país, a gente vai perceber que não são todos que estão ligados também à pobreza. Porque a gente tem crime passional, tá certo? A gente tem crime passional, a gente tem, inclusive, crime passional acontecendo em classe alta, a gente tem infanticídio, não é assim tão comum, mas a gente tem infanticídio acontecendo nas camadas mais altas, a gente tem outros crimes que podem não ser violentos, mas são praticados só pelas camadas mais altas, como, por exemplo, corrupção. A gente tem estelionato. São vários tipos de crimes que não são cometidos, muitas vezes, pelas pessoas mais pobres, tá bem? Então, a gente não pode fazer essa associação de dizer que a pobreza vem causar a violência, tá? Não, a gente não tem como fazer essa associação. A gente tem que entender que existem cenários, tá? Que a gente cria cenários dentro da sociedade que acabam fazendo com que algumas pessoas acabem entrando para o mundo do crime. Então, é sabido que se a gente coloca, por exemplo, em embate polícia contra pessoas, a gente está falando muitas vezes de crianças até, os resultados são muito negativos, que é uma violência que acaba gerando mais violência. O objetivo, o que a gente precisa fazer é criar condições de fazer com que as pessoas não entrem dentro da marginalidade social. Perdão. Fazer com que as pessoas tenham possibilidade de estar inserida dentro da sociedade, certo? Que ela possa transitar livremente dentro da sociedade. Nós temos pessoas que vivem cenários constantes de preconceito, simplesmente por estar frequentando determinados lugares por causa da sua cor de pele, tá bem? Então, são esse tipo de situação, é esse tipo de coisa que a gente tem que acabar exterminando da sociedade. O dia que a gente conseguir dar um pé maior de igualdade, aí eu estou falando... Não precisa ser uma igualdade, todo mundo ser igual, não é exatamente isso que a gente está dizendo, mas de criar uma situação onde todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, com certeza a gente vai reduzir e muito o problema da violência urbana. Isso pode ser explicado, né, quando a gente tem diferentes países que têm uma equidade social muito maior, aonde índices de violência dentro das cidades são muito menos comparados ao nosso país, tá certo? E se a gente for pegar que cidades maiores e cidades mais ricas, elas são cidades mais violentas, a gente está falando de Rio, a gente está falando de São Paulo, a gente tem que entender que essa riqueza, essa diferença, tá? É essa diferença que é muito causadora do problema da violência urbana, tá bem? Não exatamente a pobreza em si. A importância da geografia urbana dentro da educação básica. Bem, o papel da geografia é fazer com que a gente tenha a capacidade de desenvolver nos nossos alunos um senso crítico sobre um viés espacial, né? Compreendendo o mundo a partir de um viés da geografia, que hoje a gente trabalha o viés espacial como mais saliente. Então, o que a gente tem de importância a falar sobre o ensino da geografia urbana na educação básica? Aonde que se insere?
A geografia urbana, ela tem como objetivo compreender o que vem a ser a cidade, qual é a evolução da cidade, como que a cidade ela está estruturada, né? Como que a cidade, quais são as relações que existem dentro da cidade. Trabalhar a geografia urbana no ensino básico é voltar esse tipo de conhecimento para as crianças e para os adolescentes, né? É você conseguir repassar, você conseguir desenvolver, melhor dizendo, bem melhor do que repassar e desenvolver, você conseguir desenvolver um senso crítico nessas pessoas de que nós vivemos numa sociedade urbana, extremamente problemática, que esses problemas da sociedade urbana têm que ser reconhecidos. A gente tem que reconhecer quais são os causadores desses problemas na sociedade, então para isso a gente vai precisar recorrer muitas vezes, né, de determinados teóricos que vão para fora, que são além da geografia, para tentar explicar, dentro dos problemas sociais, talvez aqueles de cunho marxista são aqueles que possam melhor dar suporte para esse tipo de explicação, certo? Então a gente tem Milton Santos, a gente tem Fanny, a gente tem Amélia Damiani, a gente tem diversos tipos de autores, o David Harvey, que pode dar esse suporte para a gente dentro do entendimento de quais são os mecanismos que causam esses problemas dentro do espaço urbano. E além disso aí, entender que a gente precisa desenvolver um raciocínio espacial sobre a cidade, certo? Entender, saber fazer leitura de mapas, pegar mapas de uso e ocupação do solo, certo? Dos municípios e começar a trabalhar e começar a entender isso de preferência da cidade no qual você está inserido. E a partir desse mapa você ir mostrando, ó, aqui a gente tem isso, aqui a gente tem aquilo, certo? A gente tem isso aqui, como é que isso aqui se liga com isso aqui? Você que vive a cidade, você conhece alguém que se desloca das áreas residenciais até as áreas industriais, que da área industrial está indo para a área comercial, você conhece alguma pessoa que faz isso? Você entende como é que o fluxo se dá pela cidade? Você entende a importância da praça aqui na frente da igreja, dentro dessa cidade, onde se reúne todo mundo? Por que as pessoas se reúnem na praça? Aí a gente pode pegar um viés mais fenomenológico, tentar entender o que você sente pela praça, o que você sente pela igreja, o que você vive nessa praça. Quais são as relações que você se desenvolve? Quando você pensa na cidade, qual é o primeiro lugar que te vem à cabeça? Tá bem? Você precisa também, dentro da importância da geografia urbana, tá, para o ensino básico, é fazer entender que existe hoje uma rede de cidades no mundo e que o domínio do mundo se dá dentro da cidade hoje. Que cidades como Nova York, como Londres, como Tóquio, são cidades que são capazes de definir o futuro da humanidade, tá certo? Tá certo? Não, talvez não a longo prazo, mas pelo menos a curto prazo. É um problema que se dá em Nova York que a gente tem uma desestruturação total dos sistemas econômicos, dos sistemas de cidade. O mundo passa por Nova York, o mundo passa por Londres, o mundo passa por Tóquio. Tá bem? Fazer entender que existe toda uma sociedade hoje que se dá em rede. Fazer entender que existe uma sociedade em rede, que existe uma rede urbana, inclusive no nosso país, que é fundamental para entender a própria dinâmica do território nacional, de entender quais são as ligações, qual a importância de São Paulo dentro do território nacional. Porque São Paulo é uma cidade que faz parte de todo o território nacional. Como assim o território nacional, a cidade de São Paulo faz parte de todo o território nacional? São Paulo é uma cidade que é centro de decisão para tudo o que acontece no país. Ah, professor, para mim era Brasília. Brasília também, mas São Paulo é mais. Porque além de um poder político muito forte, que São Paulo tem um poder econômico muito forte. São Paulo tem um poder midiático muito forte. São Paulo concentra grande parte dos voos que a gente tem dentro desse país. São Paulo concentra o sistema bancário dentro desse país, tá certo? Então, São Paulo ela é a cidade mais importante do país, sem sombra nenhuma de dúvidas, muito mais do que Brasília, porque Brasília tem um poder político, São Paulo tem todos. Tá ok? É fazer entender que a sociedade urbana, talvez, ela dure para sempre, tá? Fazer entender que a sociedade urbana, ela acaba obrigando, né, o campo a trabalhar para ela.
Por quê? Porque a cidade precisa comer e a comida é produzida no campo, tá? Essa comida que é produzida no campo, o preço da comida que é produzida no campo é estabelecida na cidade. A cidade domina, a cidade é um centro de dominação, a cidade é um centro de poder, a cidade é um centro de poder político, a cidade é o centro do poder cultural, a cidade é o centro do poder religioso, tá certo? Então, trabalhar a geografia urbana dentro do ensino básico é você fazer o aluno compreender que a geografia urbana, tá? que ela é fundamental para que a gente venha entender qual é o nosso papel dentro do espaço, como que se dão as relações dentro do espaço. Ó, recapitulando aí então, o que a gente viu hoje, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós trabalhamos o conceito de cidade e também de desenvolvimento sustentável, certo? A gente viu ali a importância do relatório Brundtland para a definição do que vem a ser desenvolvimento sustentável. A gente trabalhou também a questão da especulação imobiliária, tá? A especulação imobiliária, a gente viu o quão danoso ela é para o tecido urbano e também tão problemática quanto a especulação imobiliária é a questão dos vazios urbanos. Por que o vazio urbano ele era problemático? Porque áreas que não estão cumprindo a sua função social tal qual definidos pelo Estatuto da Cidade são áreas que acabam fazendo interrupções dentro do tecido urbano, tá? Essas interrupções encarecem a cidade para todo mundo, encarecem o sistema de transporte público, encarece e não está dando um uso para aquele local, encarece os outros terrenos da cidade, já visto aqui a regulação do preço se dá por oferta e procura, tá? Falamos também a respeito da mobilidade urbana. Mobilidade urbana, a gente vive uma situação hoje, né, que talvez a gente possa até chamar de imobilidade urbana. Por que imobilidade urbana? Porque nós vivemos uma situação onde simplesmente nós precisamos do carro para se deslocar na cidade e a cidade não permite deslocamento porque tem muito carro. Quando a gente cria uma situação como essa, a gente simplesmente está vivendo o quê? A gente está vivendo uma contradição, né? E a gente precisa pensar, como que a gente vai fazer para efetivar os fluxos dentro das cidades? Não existe espaço urbano sem fluxo. A gente precisa se deslocar, tá bem? A gente precisa se deslocar constantemente. E como que a gente vai fazer para resolver essa equação? Imagine, por exemplo, um funil, tá? Imagina um funil. Pega um monte de bolinha de gude. Se você jogar as bolinhas de gude pelo funil, elas vão tampar a saída do funil. O que a gente tem hoje é isso, tá certo? Se você tiver um funil que a boca permita a passagem de uma bolinha por vez, se você colocar uma bolinha por vez, ela vai fluir. Mas se você colocar todas de uma vez, ela não vai. E o que acontece? A gente vive uma sociedade de fetiche do automóvel, tá? Certo? A gente tem o automóvel como símbolo de poder, como símbolo de felicidade. E devido a isso, a gente tem uma venda enorme de automóveis, foi facilitada a venda de automóveis nos últimos anos, preço e por aí vai, e condições de parcelamento. Acontece que todo mundo acabou tendo uma aquisição de um carro, né? Todo mundo entre aspas, todo mundo é sempre muita gente, certo? E o que a gente teve? A cidade não estava preparada e a cidade nunca vai estar preparada para isso, porque a cidade tem um aumento de população, tem gente mudando para a cidade, tem mais gente comprando carro e a cidade não dá conta de tudo de carro. Então, talvez a única forma da gente melhorar as condições da mobilidade urbana é reduzindo a quantidade de carros das ruas. Vamos lá, o quadro? A gente viu a questão da violência urbana, a gente viu o que causa a marginalidade urbana, certo? Concluímos que pobreza não causa violência, que isso, na verdade, é uma situação extremamente errônea, fazer essa associação direta, tá bem? A gente tem que a pobreza acaba causando a marginalidade, sim, né? Acaba excluindo determinada parte da população, mas isso não é causador da violência. E a gente viu também a importância da geografia urbana dentro do ensino de geografia, enfatizando sempre que vivemos uma sociedade urbana. Entender essa sociedade urbana é entender um pouquinho mais a respeito da nossa própria vida, tá certo? Da nossa própria história. Sempre importante lembrar que a gente chegou aqui por alguns motivos, certo? Esses motivos só podem ser explicados pela história. Cidade é uma construção social, enquanto construção social é apenas a partir da história que a gente pode entendê-la, tá bem?
Queria agradecer a companhia, tá? Dizer que foi um gigantesco prazer ter a possibilidade de trabalhar a disciplina de Geografia Urbana com você. Espero que as explicações tenham sido claras, né? Em caso de dúvida, a gente está sempre à disposição para tentar melhorar os nossos ensinamentos, certo? Dizer que a instituição está preparada para receber as suas comunicações. Dizer que foi um gigantesco prazer. Espero ter despertado um interesse em você que a cidade tem para mim, tá? Eu entendo que estudar o urbano é extremamente prazeroso, é extremamente gratificante, porque parece que quanto mais você entende a cidade, parece que mais você entende a própria sociedade capitalista do século XXI, que é a nossa sociedade, né? Então, para que a gente possa agir, para que a gente possa melhorar, o primeiro passo que a gente tem é entender, tá? Então, entender a cidade, eu acho que é extremamente prazeroso por isso, porque nos dá ideia de o que podemos fazer, como podemos melhorar, tudo isso aqui está tão confuso, o que a gente pode tornar um pouco mais claro, tá ok? Espero, então, de coração que tudo isso tenha sido válido, que os ensinamentos tenham sido pertinentes, certo? Não deixe de consultar todo o material. Queria deixar um fortíssimo abraço e dizer que em uma outra oportunidade a gente se encontra. Tchau, tchau.